Rodrigo, você que se depara com esses arbítrios, né, na casa de 70, realmente é um número muito elevado. Não deveria existir nenhum, né, mas 70 a gente já sabe que saiu totalmente de controle e a gente tem uma imprensa ainda muito tímida no criticar o ministro Moraes. Eh, eu queria que você dissesse se está chegando o momento de Moraes ser destituído da cadeira. E outra pergunta que eu queria emendar próximo a essa, como é que alguém consegue permanecer no poder do judiciário durante tanto tempo cometendo reiteradas, sucessivas atitudes que afrontam o ordenamento jurídico brasileiro? Eu acredito que sim, está chegando a hora. Eu sinto que são muitas as frentes que estão trabalhando em conjunto. Eu fiquei feliz, por exemplo, que ao lançar o dossiê Moraes no seu site inicial, lá no dossiemorais.com.br, já de pronto eu vi uma união extraordinária de diferentes alas da direita, desde Eduardo Bolsonaro ao Nicolas, a todos os apoiadores do Partido Novo, que, como eu, também, alguns deles já desde antes da publicização já estavam me apoiando, todos eles em conjunto, em uma só voz, falando, não é mais uma questão de ideologia, não é uma questão de política, é uma questão de direitos básicos, é uma questão de expor a verdade. Aliás, não são só todos os parlamentares, temos ainda jornalistas, o próprio Glenn Greenwald compartilhou também o nosso site dossiemorais.com.br, demonstrando que qualquer pessoa que tiver interesse e que perceba que estamos trabalhando num momento de exceção em que existem excessos de Alexandre de Moraes, está se unindo a esta causa. E não somos só nós do outro lado do TSE, agora até de dentro da casa de Alexandre de Moraes nós temos os vazamentos. Eu sei por fontes muito próximas que teremos um vazamento ainda superior a esse que tivemos do Vaza Toga, essa segunda edição do Vaza Toga, com as mensagens que foram inequívocas em demonstrar que tivemos brasileiros sendo presos, não por estarem no dia 8 de janeiro, mas por terem feito manifestações contrárias ao Lula anos antes. Temos comerciantes, temos profissionais presos até hoje em condições análogas. Por quê? Porque o devido processo legal não foi respeitado. Dos 78 casos que a gente lista na nossa plataforma, a gente elenca quais são os princípios que mais foram abusados. E aquele que de longe mais apareceu foi justamente o devido processo legal. Isso que está previsto na Magna Carta há mais de 800 anos e que aqui no Brasil foi esquecido. Voltamos para o tempo do medievo, voltamos para quando não existia direito, e a única forma da gente conseguir tirar essa mácula da nossa história é trazendo o ministro para uma posição de cidadão e de réu dos crimes que cometeu. Rodrigo, perdão, o seu áudio cortou um pouco no momento em que você disse que há mais arbitrariedades para virem à tona no Vaza Toga. A gente não conseguiu compreender muito bem. Temos sim, eu tenho de fontes muito próximas de que em breve, talvez ainda nessa semana, teremos vazamentos aí importantes de informações lá do coração de Alexandre de Moraes, do TSE. Eu posso trazer essa informação com confiança para vocês e não posso, contudo, trazer fontes, mas o fato é que sim, estamos na iminência de cada vez mais, se o Alexandre de Moraes precisou desviar a atenção do Vaza Toga, que a gente já viu no dia que ele prendeu o Jair Bolsonaro. Estou curioso para saber o que ele pode fazer agora que novos vazamentos virão em relação ao ministro Alexandre de Moraes. É justamente isso, né, Rodrigo? Curioso que a nossa produção até tinha colocado no ar a nossa matéria sobre o Tagliaferro. Ele entregou provas contundentes, né, para a TV Internacional. Essa é a matéria mais lida do nosso portal. Essa matéria é de segunda-feira, mas ela segue em primeiro lugar até agora, porque as pessoas estão pesquisando, as pessoas estão procurando e elas acabam caindo no nosso site aí. Tagliaferro entrega provas contra Moraes para a TV Internacional. Esse acontecimento, essa notícia, foi na segunda pela manhã. No fim do dia, Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e realmente não parou-se mais de falar da prisão domiciliar. E o Vaza Toga acabou ficando em segundo plano, né? A gente tem que tomar muito cuidado, e para isso que serve um site como o meu, do Dossiê Moraes,
para justamente a gente não esquecer de detalhe algum. A gente teve diversas oportunidades no passado, porque é importante destacar, cada um dos 78 casos que está previsto no nosso site é uma razão por si só para o impeachment. Eu não estou falando de um acumulado, que a gente tenha que juntar todas essas para trazer ele ao impeachment. Se tivesse apenas uma daquelas situações na lista, já seria suficiente para qualificar o ministro numa das 5 hipóteses lá do artigo 39 da Lei de Crime de Responsabilidade, a Lei 1079 de 1950. Então, ele pode até fazer cortina de fumaça, ele pode brincar com a liberdade de um ex-presidente, ele pode censurar as redes do maior comunicador do país, hoje, Nicolas Ferreira, como estão ameaçando fazer, mas não importa, porque a verdade está posta, a verdade está exposta, inclusive com auxílio da organização, da sistematização que fizemos lá no dossiemorais.com.br.